Salve, salve brasileirinhos! Estamos aqui para mais uma leitura rapidão da newsletter O Brasil Desvendado por Ciro Gomes. Lembrando sempre, é sempre importante financiar uma corrente de opinião independente, então acesse cirogomes.com.br e assine a newsletter, vale cada centavão. Tô duro, Tamir, não tô tendo dinheiro. Chega aí então, já chega dando likezão, né? Dando aquela moral para nós toda segunda-feira que eu leio e deixo aí disponível para vocês, tá bom? Número 61, terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. Querido assinante, estamos sempre atentos às suas sugestões e críticas para melhorar a experiência da newsletter do Brasil Desvendado. Após recebermos o feedback sobre o novo formato testado na última semana, decidimos manter a newsletter diretamente no corpo do e-mail, atendendo ao pedido de muitos. Em breve, traremos novidades, mas mantenho sempre o diálogo aberto com você, nosso parceiro e verdadeiro apoiador nessa jornada de esclarecimento ao povo brasileiro. Abraços, equipe Ciro Gomes. Editorial. As notícias do Brasil estão tomando uma desagradável face de farsa e propaganda, em que quase nada serve para instrumentalizar o povo ao conhecimento de seus problemas e, portanto, das soluções necessárias à superação de nossas graves questões socioeconômicas, especialmente. Não fora a calorosa questão do assédio sexual alegado contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, só se falava na grande mídia do crescimento surpreendente da economia brasileira no último trimestre. O crescimento do país, é assunto central. Aquele, voltaremos ao assunto. Toma centralidade na agenda de costumes que distrai o pensamento progressista, rendido ao conservadorismo mais reacionário na gestão da economia e da política nacional. Quando se exalta o caráter surpreendente dos 1,4% de crescimento no trimestre, se está tentando dizer uma coisa, mas o que se diz mesmo é outra bem diferente. Para a propaganda, o surpreendente quereria dizer um crescimento robusto, grande, sintomático de que tudo vai muito bem no mundo oficial. O que diz, entretanto, e isto pode até ser importante, é o que os analistas de mercado erraram, de novo, diga eu, em seus vaticínios interesseiros e pouco científicos, a despeito da sua arrogância. De fato, podem pesquisar como fiz. Entra ano, sai ano, e os caras sempre presentes como comentaristas abalizados da grande mídia. Não acertam uma sequer. Os modelitos mal conformados estão todos errados porque, substantivamente viciados pela literatura internacional que desconhece olimpicamente o Brasil, mas também porque sofrem entre nós adulterações impostas pelos donos da bola, do setor financeiro que manipula ao seu bel prazer essas estatísticas para atender a seus interesses. O tal Boletim Focus é a maior jogada de todas porque foi incorporado como ciência boa pelo Banco Central do Brasil. Tanto faz se de Lula ou de Bolsonaro, não demora. Todos poderemos ver de novo o que quero dizer. Isso é verdade, né, mano? Toda vez os caras erram, né, velho? Os caras estão errando direto, né? E aí, também, de novo, se tenta criar a onda propagandista de que estamos no rumo certo, para resumir a enganação da frase recente de Lula. Pois bem, claro que há frações boas de verdade neste número. Destaco duas. Uma discretíssima melhora na taxa de investimento do país, da formação bruta de capital, e uma, muito falaciosa, penso, melhora na indústria. Mas o número nem surpreende propriamente. Nem é um número robusto, ficando longe de ser mesmo o mínimo necessário para os brasileiros, num país em que 5 pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de pessoas mais pobres e de classe média, ou que oferece padrões de educação e saúde criticamente ruins ao povo, sem se falar na precariedade das infraestruturas. Chamo, novamente, a atenção para uma demonstração chocante do que quero dizer. Neste ritmo de crescimento ao redor de 2% ao ano, se lembrarmos que nossa população ainda cresce ao redor de 0,5% ao ano, nós levaríamos cerca de 52 anos para atingir a renda atual de um português, se ele congelasse sua renda de hoje. 52 anos para alcançar a renda do país mais pobre da Europa Ocidental. Nós não temos esse tempo. A disruptura tecnológica, a transição energética, as interdições ambientais, a agudizada do protecionismo contra nossos produtos tradicionais, a exaustão de muitos recursos minerais, por exemplo, tudo isso reclama um esforço de desenvolvimento muito mais agressivo do que o modelo neoliberal rentista que temos
permite. E uma leitura mais detida desse número razoável também não permite grande alegria. Não parece ser tendência sustentável e contém vários desvios estatísticos. Me socorro do professor Nelson Marconi, da FGV, para ajudar nossos assinantes a entender melhor os números. A construção civil aquecida por incremento do Minha Casa Minha Vida, já devidamente elogiado aqui e pelas mudanças na legislação do Plano Diretor de São Paulo, demonstram a virtude da ação pública. O consumo das famílias inflado mesmo por discretíssima melhora no salário mínimo, R$ 79,00 acima da inflação no ano, é a melhora nas transferências das políticas sociais compensatórias. Também revelam o poder do Estado, quando lhe permitem, aquecer a economia. Com a palavra, o professor Nelson Marconi. O PIB cresceu no segundo trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior, dado dessazonalizado, principalmente devido ao setor da construção e infraestrutura, no gráfico 1. Gráfico 1. Construção aqui, ó. Aqui, ó. Possivelmente as mudanças no plano diretor em São Paulo, bem como Minha Casa Minha Vida, vem impulsionando esses dois setores, junto com a ampliação de obras de saneamento em virtude do marco regulatório. Assim, são medidas que estimulam o crescimento mesmo em um cenário macroeconômico adverso, de taxas de juros elevadas. A indústria se beneficiou parcialmente desse processo, e as atividades financeiras, de informação e comunicação também foram destaques, sendo este último uma boa notícia. Atividades financeiras e seguros e serviços relacionados aqui, ó. E informação e comunicação. Quando observamos o comportamento do PIB segundo as categorias de despesas, o gráfico 2 já, vemos que a formação bruta de capital fixo subiu mais que os demais gastos, mas ao mesmo tempo houve um aumento acentuado de importações, indicando que esta elevação não beneficiou significativamente a indústria nacional. Estamos importando máquinas e equipamentos. O programa Mover, por exemplo, possibilita às montadoras importarem linhas de produções usadas, tendo o imposto de importação revertido como crédito tributário. Importação, ó, subiu bastante. PIB, consumo das famílias, consumo do governo, formação bruta de capital, exportação e importação. Eita. Podemos confirmar este cenário observando a performance da produção local do setor de bens de capital, gráfico 3. Esse dado abaixo é da pesquisa industrial mensal do IBGE, ainda que tenha apresentado pequena melhoria recente. O setor de bens de capital está agora voltando ao nível médio observado em 2022 e está bem abaixo do patamar do início da década passada. Década passada? Tá na casa dos 100 aqui, ó. Aqui tá quase batendo 140 aqui, ó. Boa. O que é a produção fiscal de bens de capital? Bens de capital é tipo máquina, essas paradas, né? Máquina, essas paradas, né? Tá. E observamos os dados mais desagregados da produção de bens de capital. Ainda notamos que a elevação recente está concentrada nos bens de capital para transporte industrial, caminhões e outras palavras. Pode ser também um efeito do crescimento do setor de construção e infraestrutura, mais que de uma retomada da indústria e outros setores da economia. Vide gráfico 4. A comparação se dá em 12 meses contra os 12 meses anterior. Não consigo fazer a comparação para o mesmo período dos gráficos anteriores, porque não há dados dessazonalizados abertos neste item. Bens de capital, exceto equipamento de transformação industrial, equipamento de transporte industrial. Olha, só o período de 12 meses, tá? Bens de capital diminuiu. E bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial. De fato, quando comparamos o desempenho do PIB atual com o de 2020, ano inicial da pandemia, vemos que os setores que mais cresceram foram construção, infraestrutura, informação e comunicação e serviços tradicionais. Me parece que o governo está tentando estimular o crescimento pela construção, como já fez com o PAC no passado, mas o setor mais dinâmico da economia, a indústria, está se beneficiando só na beirada. Vide os dados acima de bens de capitais e importação.
Com o aumento da renda, os serviços tradicionais também se beneficiam. Lógico que eles não têm condições de liderar o crescimento. Assim, teremos um pouco de crescimento, mas sem retomar o dinamismo necessário ao desenvolvimento. A melhor notícia desse gráfico é o desempenho do setor de informações e comunicações, mas esta é uma tendência mundial. Tá, entendi. Construção civil, por causa do Minha Casa Minha Vida e por causa do novo marco regulatório e as mudanças aí em São Paulo, né? Tá acontecendo mais obras na construção civil. Essas obras tá acabando puxando a indústria mais de forma tangenciável, né? Porque são poucos produtos que estão dentro dessa cadeia de construção civil que são industriais, né? Então é meio que tangenciável. Foi isso que eu entendi, né? E, e o setor de comunicações e informações parece uma tendência mundial, né? Tá, entendi. O gráfico 6, que comprova a evolução das categorias de despesas no segundo trimestre de 2024 com o período da pandemia, confirma os argumentos anteriores e acrescenta mais alguns dados. O investimento subiu junto com as importações, portanto, nosso setor de bens de capital não se beneficiou muito desse recente e modesto crescimento. O consumo das famílias cresce junto com a renda e estimula os serviços tradicionais, e as exportações estimulam o agronegócio. PIB, consumo das famílias, consumo do governo, formação bruta de capital fixo, exportação e importação. Beleza. Resumindo, impressiona a importância da construção para o crescimento recente. Parece clara a estratégia do governo na direção de estimular o setor, somada a mudanças no plano diretor de São Paulo, que está um verdadeiro canteiro de obras de edifícios residenciais. Busca-se garantir um certo crescimento mesmo com a taxa de juros elevadas e os demais desequilíbrios já conhecidos, fiscal e volatilidade cambial, por exemplo. Mas reforçando o setor dinâmico da economia. Indústria vem se beneficiando modestamente desse processo. Em relação aos serviços modernos, informação e comunicação é o destaque positivo e benéfico do PIB. Vamos lá. Pega fogo no parquinho, comemora a direita tosca. Poucas polêmicas fizeram e estão fazendo tão mal à causa progressista brasileira quanto esta obscura acusação de assédio sexual feita contra o agora ex-ministro Silvio Almeida, um intelectual e militante ultraqualificado das causas da democracia e do aperfeiçoamento de nossos costumes, especialmente do combate lúcido e consequente ao flagelo do racismo, um de nossos maiores cânceres históricos. O machismo, a odienta discriminação das mulheres e seu aspecto grotesco do assédio sexual são também, diga-se logo, graves problemas de nossa formação patriarcal atrasada renitente. É tão extenso o prejuízo para os democratas e para o pensamento progressista que me sinto quase obrigado a dar uma opinião fora da onda fascista que dominou o tema, de lado a lado do espectro ideológico, viciado em polarização. Faz tempo que chamo a atenção para o aspecto divisionista e de hiperfragmentação da sociedade, a exacerbação identitarista vesga. Cada uma das identidades discriminadas, perseguidas, diminuídas, vítimas de todo tipo de violência, exige políticas afirmativas e aperfeiçoamentos institucionais. É nossa tarefa, nestes tempos pós-modernos, lutarmos por isso. A forma de fazê-los, entretanto, não pode ser o despotismo esclarecido, a imposição autoritária e muito menos o recurso e práticas fascistas à violação de princípios vitais do direito. Se Silvia Almeida ou qualquer outra pessoa constrangeu alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, terá então cometido crime de assédio sexual, tal como o Código Penal o define em seu artigo 216-A, deve pagar por isso. Ele alega ser inverídica a acusação e traz à sua defesa um punhado de argumentos que, alguns da ordem pública, não podem ser simplesmente desconsiderados. Antes desse triste episódio, a AGU definiu para o governo federal o que entende por assédio sexual. É toda conduta indesejada de caráter sexual que restringe a liberdade sexual da vítima. Nesse sentido, segue a AGU, pode ser manifestada fisicamente por palavras, gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoa contra sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual.
Trilha este caminho do melhor direito porque, como disse, o fascismo entre nós não é mais monopólio da direita e anda vulgarizando na conduta de muitos do lulismo fanático. E começo a examinar o assunto sob o ponto de vista político-administrativo. Lula tem um ministro branco, hétero, rico e reacionário do Centrão, indiciado pela Polícia Federal por corrupção no Ministério das Comunicações. Segue ali impávido e intocado porque, segundo Lula, ele merece a presunção de inocência. É ou não é de se perguntar por que dois pesos e duas medidas tão díspares. Fosse eu um desses ridículos oportunistas do PT, e já estaria dizendo que a razão é o racismo, porque Silvio Almeida é preto. Numa república que se desse ao respeito, ambos seriam afastados preventivamente, assegurada a ambos sua presunção de inocência. Levantamentos expedidos procurariam esclarecer com a brevidade necessária a aparência dominante dos fatos. Verdadeiros seriam demitidos, falsos seriam reintegrados como desagravo. Para Lula, fica claro que a corrupção é menos grave do que assédio sexual. O tamanho das penas do Código Penal é distinto. Um princípio geral. Eu já falei que. Eu falei isso aí no Cisterna, né? Eu já falei no Cisterna, né? Eu acho que são crimes. Eu, sinceramente, acho que são crimes que a reação elas são diferentes, tá? Eu acho que são situações muito diferentes. Corrupção, eu acho que existe espaço para você afastar a pessoa, ela provar a inocência e você voltar com ela, coisa do tipo, né? Agora, assédio, eu acho que é muito 880, né? Você não pode deixar que as duas vítimas fiquem juntas, a vítima e o suposto abusador, coisa e tal, fiquem juntas para esclarecer coisa do tipo, né? Você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, né? Eu acho que ou você tem que tirar um por estar acusando falsamente, ou você tem que tirar o outro por ter cometido o ato, né? Eu acho que não tem muito espaço para ficar ali no meio de campo para fazer um. Vamos conversar, vamos entender. Eu acho que não tem muito espaço para isso, não, nesse tipo de crime, tá? Um princípio geral do direito penal é que o ônus da prova cabe ao acusador. No mundo inteiro é doutrina pacificada que quem acusa há de identificar evidências de sua acusação. Nesse caso de assédio sexual, não se revoga esse princípio elementar de direitos humanos, mas há que se considerar a palavra da vítima como um eloquente indício de verdade. A razão é simples: o machismo estrutural, o patriarcado milenar, cria nas mulheres, especialmente as mais pobres, mais vulneráveis, eventualmente dependentes economicamente, uma espécie de temor do escândalo e, por isso, acabam muitas vezes por sufocar, humilhadas, o constrangimento que sofrem de homens canalhas. É necessário, neste caso da corte lulista, termos isso em conta. Acho só justo que, ao se dar crédito preliminar à palavra da ministra que teria sido a vítima, não pensemos estarem revogados os princípios maiores do direito já descrito acerca da presunção de inocência e do ônus da prova. Aqui não precisa ser ela necessariamente, mas o Ministério Público e a Polícia Federal têm essa obrigação. Lembro que a ministra não é propriamente uma mulher do povo, vulnerável como a maioria aos constrangimentos legais de homens incapazes de se comportar com decência. Ao contrário, é mulher poderosa, está no mesmo nível hierárquico do acusado e ainda goza de notória predileção por parte da mulher de Lula, como o beijo solidário apresentado já demonstrava, antes mesmo que o presidente da República sequer ouvisse seu ministro. Retirado de uma vida acadêmica brilhante para o ninho de cobras da política lulopetista. Esse texto nem de longe toma a defesa de quem quer que seja, é só e será sempre a defesa do melhor direito contra o fascismo nas práticas de lado a lado nesse sofrido Brasil. A notícia de que uma ONG que assumiu a denúncia teria tentado interferir numa licitação é notícia crimes, a justificar procedimento autônomo dos órgãos de controle do Ministério do Público. Isso é verdade, né? Já que tá na confusão, essa ONG entrou no meio da confusão falando que tava, né? Acusaram essa ONG aí que tava tentando interferir numa licitação pública. Isso aí tinha que abrir uma outra investigação paralela para ver isso aí mesmo, né? A informação de que o poderoso lobby em que se transformou a cúpula do tal grupo Prerrogativas traficando influência em muitos assuntos da República, com o apoio também ostensivo da mulher de Lula, tem que ser também examinado por importar em interesse público e prioridade. Nosso país não tem sorte mesmo. Poderíamos muito bem passar sem esse escândalo. Exatamente, Marlon. Carai, Tamir, tu é foda. Faz 3 horas que tu tá falando dessa newsletter, só agora acordei para reclamar. Ô, louco.
O perigoso Elon Musk. Elon Musk é um empresário da África do Sul que migrou para os Estados Unidos e ali tem feito imensa fortuna. Carros elétricos de design futurista são sua face empresarial mais, digamos assim, popular na empresa Tesla. Na ponta do processo de evolução tecnológica que a América do Norte concentra em defesa e corrida aeroespacial, Elon Musk é controlador da SpaceX, cuja ambição é levar o primeiro humano a Marte, e também da Starlink, uma empresa de telecomunicações cujo produto mais visível é uma crescente rede de satélites de baixa órbita. Com imenso prejuízo, esse sujeito entendeu que comprar o antigo Twitter, rede social com mais de 540 milhões de usuários mensais fora o mundo afora, 40 milhões só no Brasil, mudou de nome para X e vem transformando essa plataforma num grande veículo de comunicação e propaganda de extrema-direita dos Estados Unidos e no mundo. Ele está virando um grande perigo para a humanidade. A partir de seus interesses e valores, ele ocupa posição de destaque num grupo de super ricos que advogam a subjugação de estados nacionais e seus caprichos e apetites. Se a Tesla usa o lítio em suas baterias, onde houver esse mineral estarão ostensivo ou, mais grave, clandestinamente, os tentáculos sem limites do Playboy. Pior, parceiro orgânico do complexo industrial militar norte-americano, onde houver interesses sensíveis à geopolítica ou, mais perigosamente, de defesa, ali se encontrará o tal inescrupuloso tubarão. Enquanto Lula exige uma solidariedade retórica ao ministro Alexandre de Moraes, são essas estruturas de Elon Musk que estão se infiltrando forte e centralmente em nosso território e em nossas instituições de defesa, as escolas da Amazônia, a nossa diversidade mineral. E o ministro da Defesa, espelhando o querer de nossa cúpula militar, defende que nossas estruturas de defesa sejam controladas por essa figura através de uma incrível dependência de tecnologias de satélite. Tratá-lo como uma espécie de Pablo Marçal nesta briga ao redor do X é um equívoco. Ele, na verdade, está mais para um Super Krupp, o empresário alemão que produziu o aparato que Hitler utilizou para levar o mundo à tragédia da Segunda Guerra Mundial. Não será transmitida ao vivo, é isso? A tragédia ambiental brasileira em marcha. Relatório internacional divulgado essa semana traz a cidade de São Paulo como a pior cidade do mundo em matéria de poluição do ar. As queimadas batem todos os recordes, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Claro que se tem que reconhecer que a seca extensa e recordista nos vulnera muito à expansão do fogo em imensas proporções de nosso território continental. Isso dito, entretanto, não é nem de longe razoável que não se faça uma forte denúncia da incompetência e da total falta de responsabilidade do governo federal. Não se absolvem também os governos estaduais, embora esses tenham condições práticas precárias face ao vulto do problema. Com relação ao que parece ser uma espécie de novo normal, a nós impostos pelas mudanças climáticas. Só para que se tenham dado, apesar desse evidente colapso, nada mudou no que importa: orçamento e marcos regulatórios ou estruturas de combate e controle. Conversa fiada e marinismo para estrangeiro ver, à parte, o Brasil nos últimos 20 anos encerrados em 2022 aplicou, em média, 0,11% do PIB na questão ambiental. Aqui também não mudou nada. O problema se agrava a olhos vistos de Lula, e Lula diminui o orçamento do Ministério do Meio Ambiente em nada menos do que 16% em relação ao orçamento do ano passado. Este ano, o governo Lula, vendo o problema se agravar dramaticamente, está aplicando 3,6 bilhões contra 4,3 bilhões do ano passado. E os artistas amestrados do PT batendo palma e fazendo cantinguinhas para achar outros culpados para mais essa traição do Brasil. Palavras duras, hein? Palavras duras, hein? Rapidinhas. Elogiei aqui o ministro Celso Amorim, que teria convencido Lula a não consumar a aberração de comprar blindados de uma empresa privada israelense, agravando nossa dependência tecnológica de países estrangeiros. Pois bem, Lula parece estar voltando atrás por pressão do Ministério da Defesa. Que vergonha. 2. Cadê a reforma tributária de renda prometida por Lula e pelo PT? Na campanha, a promessa solene foi de fazer o limite de isenção para 5 mil e cobrar imposto sobre lucros e dividendos. Para valer ano que vem, teria que ser aprovada ainda este ano e sequer propuseram. Estelionato eleitoral que chama, né? 3. Extingue-se sem choro nem vela
a sinecura que Lula criou para se livrar de Paulo Pimenta e turbinar a publicidade do socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Até aqui, uma prestação de contas devidas entre as muitas promessas e o que de fato se integrou no Rio Grande do Sul não foi feita. Vou pesquisar para trazer para essa carta. 4. Passam já de 100 bilhões os gastos dos brasileiros, especialmente os mais pobres, com a jogatina online, as tais bets. As notícias de tragédias pessoais e familiares se avolumam. A publicidade massiva e descontrolada a todos suborna na grande mídia e na política. E o governo? Bem, o governo aqui também não faz nada. Vai dar em muitos graves problemas para o país essa falcatrua generalizada que está transformando o Brasil numa grande e descontrolado cassino. Merece aplauso aos atletas paralímpicos brasileiros que colocaram pela primeira vez na história do nosso país entre as 5 maiores medalhistas em uma edição dos Jogos. Merece vaia para a incapacidade do governo federal em controlar as queimadas e salvar animais, alguns em extinção, que estão morrendo com o avanço das chamas. E o animal que tá morrendo aqui também sou eu, velho. Tá a fumaceira da peste, velho. É bom ficar de olho. Operações da Polícia Federal contra este câncer, infelizmente patrocinado pelo governo Lula, chamado de BETS. Se procurar mais, talvez achem muita gente enrolada, inclusive nos mais altos postos da República. É isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o like aí, comentar, né? Nossa newsletter semanal. Demorou? Deixa o likezão também. Caiu? Caiu o quê? O que caiu?